Olá, pessoal que acompanha nossas análises. Hoje a gente vai mergulhar direto num dos textos mais polêmicos e espinhosos que já mapeamos por aqui. É uma daquelas obras que não passa pano para nada e desafia de frente muita coisa que se tornou consenso cultural nas últimas décadas. O nosso papel hoje é ser um espelho, tá? Sem tomar partido, a gente vai dissecar objetivamente as ideias e os dados que essa fonte apresenta. Independente de onde cada um se posiciona politicamente, entender a lógica desses argumentos tradicionalistas que estão ganhando muito espaço ultimamente é, no mínimo, fascinante. Então, bora para os fatos e entender a estrutura que o texto constrói. A nossa fonte de hoje é o livro escrito por Rangel Borges de Freitas. Ele não se coloca ali só como um pesquisador que está analisando a sociedade de fora, sabe? Ele enquadra a obra como um alerta bem severo mesmo. A lente que ele usa o tempo todo é a de que as mudanças ideológicas modernas estão literalmente corroendo as bases da sociedade ocidental. É com essa visão super crítica e afiada que o livro inteiro toma forma. Para organizar a nossa conversa, a gente dividiu essa análise em 4 blocos bem diretos: a tese da metástase, o impacto em família e sociedade, a crise da masculinidade e, por fim, o antídoto proposto. Começando então pela parte 1, a tese da metástase, que é a premissa central de toda a obra. Bom, para entender o livro, a gente tem que começar pelo título. O autor não trata o feminismo como um movimento legítimo de direitos civis. Ele usa de propósito esse termo médico pesado, metástase, para descrever a coisa como um verdadeiro câncer cultural. Segundo o texto, esse movimento foi instrumentalizado pela ideologia marxista não para trazer igualdade, mas como um projeto de engenharia social super calculado para destruir a família tradicional monogâmica. O argumento dele é de que a antiga luta de classes virou, na verdade, uma guerra entre os sexos. E para embasar tudo isso, ele puxa uma linha do tempo histórica. Começa lá em 1949, com a Simone de Beauvoir, e depois passa pela Beth Friedan, em 63. O livro coloca as duas como as verdadeiras engenheiras que plantaram a ideia de que o lar era uma prisão. Mas olha o pulo do gato da teoria dele. O texto conecta essas ideias literárias diretamente ao Manual de Guerrilha Urbana do Carlos Marighella, de 69. O autor defende que o movimento pegou táticas de infiltração armada e aplicou puramente no campo psicológico e cultural, transformando as relações de gênero numa verdadeira tática de desestabilização social. E isso já nos leva à parte 2, família e sociedade, focando no impacto que o autor aponta. Aqui a gente entra num dos pontos mais contundentes do material. O livro apresenta estatísticas datadas de 2024, afirmando que 54% das denúncias baseadas na Lei Maria da Penha são falsas ou inconsistentes. E usando esses dados, a obra argumenta que a lei, feita inicialmente para proteger, virou uma espécie de cavalo de Troia jurídico. O texto sustenta que ela funciona muito como ferramenta de chantagem e vingança, criando uma baita insegurança legal que afasta os pais e acaba dilacerando o patrimônio masculino. Tem uma parte inteira dedicada ao mundo corporativo também, onde o livro traça uma linha bem rígida de diferenças biológicas. A premissa lá é a seguinte: homens são biologicamente construídos para lidar com risco constante e altíssima pressão. Em compensação, a natureza feminina seria totalmente focada na cooperação e no cuidado. E a conclusão que o autor tira disso, que ao empurrar as mulheres para lideranças de alto estresse, buscando uma igualdade que ele considera artificial, o feminismo está, na verdade, gerando esgotamento severo e doenças psicossomáticas na população feminina. Basicamente, o que a nossa sociedade atual bate palma e chama de conquista, o livro carimba como perda. Ele faz uma lista das reais perdas femininas. E aí entra a perda da família, a perda da feminilidade, a perda da felicidade e até da própria saúde mental. O autor enxerga as mulheres modernas não como vencedoras, mas como vítimas da própria ideologia. Prometeram liberdade, mas, segundo a obra, entregaram um vazio existencial gigante e índices alarmantes de uso de antidepressivos. Avançando para a nossa parte 3, a crise da masculinidade. Vamos ver como ele enxerga a dinâmica de gênero atual. O livro introduz então a ideia de hipergamia, aplicando o famoso princípio de Pareto direto nos aplicativos de namoro. Sabe o que o texto argumenta? Que 80% das mulheres focam e competem loucamente por apenas 20% dos homens, aqueles do topo, que têm grana, alto status social ou beleza. Segundo a obra, isso cria um mercado sexual super frustrante. As mulheres sofrem porque raramente conseguem compromisso real desses caras ultra disputados e a vasta maioria dos homens comuns é simplesmente empurrada para a solidão e exclusão quase total. Aí a gente esbarra em uma das afirmações mais polêmicas de toda a obra. O autor crava o número de 5% para ilustrar o que ele chama de o preço oculto da promiscuidade. A tese do livro é que, a cada novo parceiro sexual, a mulher perde simbolicamente 5% da sua capacidade psicológica e emocional de ser uma boa esposa e mãe. Ele argumenta que essa vida de múltiplos relacionamentos fragmenta e destrói a capacidade feminina de criar vínculos de longo prazo.
Para tentar dar um peso científico e biológico a isso, o material cita o conceito de microquimerismo. Ele usa esse fenômeno biológico para argumentar que as células e resíduos genéticos de todos os parceiros antigos ficam hospedados permanentemente no corpo da mulher. O livro sugere que a promiscuidade deixa uma marca física invisível que afetaria até as características de futuros filhos. Sobre essa ótica que ele propõe, a pureza deixa de ser só uma questão moral e passa a ser defendida como uma regra biológica essencial. Com todo esse diagnóstico pesado na mesa, chegamos à parte 4, o antídoto proposto. Quais são as soluções que o autor defende? Primeiro, ele mapeia as reações masculinas a esse cenário caótico. Ele fala do movimento Red Pill, que seria uma espécie de choque de realidade, onde os homens acordam para as leis e relacionamentos. Fala do Black Pill, que é uma visão fatalista, a galera que joga toalha no mercado amoroso por não conseguir competir. E destaca com muita força o MGTO, os homens seguindo o próprio caminho. O livro mostra que, diante do que vem como riscos jurídicos e emocionais absurdos de casar hoje em dia, uma multidão de homens está optando de forma totalmente lógica e estratégica pelo celibato voluntário. E qual é a receita para as mulheres que, segundo ele, estão libertas, mas exaustas? Ele propõe 3 pilares de recuperação. O primeiro é uma boa terapia psicológica, não para se sentir melhor, mas para quebrar o vício de validação externa e romper com esse carrossel emocional. O segundo é o mergulho radical de volta à fé cristã, resgatando valores inegociáveis de fidelidade. E o terceiro, com os olhos lá no futuro, é a necessidade urgente de blindar a nova geração através de uma educação infantil cravada em valores tradicionais, para evitar que as meninas caiam de novo nas armadilhas culturais. A visão filosófica que amarra a obra inteira pode ser resumida numa citação direta bem interessante. Olha só. A verdadeira conquista não está em competir com os homens, mas em reconhecer o valor complementar dos sexos. O autor conclui de forma taxativa que não tem como existir paz social enquanto a sociedade buscar essa igualdade competitiva. Para ele, o único caminho de volta é uma visão onde homens e mulheres assumem papéis muito distintos, mas incrivelmente complementares. E assim a gente conclui o mapeamento desse material super denso. É, sem dúvida nenhuma, uma obra polarizadora que bate de frente com muitas das maiores mudanças sociais do nosso tempo. A grande reflexão que fica, depois de passarmos por todos esses pontos é, conforme a gente observa essas ideias tradicionalistas ressurgindo e ganhando nova atração, qual vai ser o impacto prático disso no debate público? Como é que essas visões vão mudar lá na frente o futuro das nossas leis, da nossa cultura e de como estruturamos a base das nossas famílias? Fica aqui essa provocação e o convite para pensar sobre o que acabamos de dissecar. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo encontro.